você abriu esse vídeo não é por um acaso. Deus te trouxe aqui porque Ele quer te ensinar a ouvir a voz dEle com clareza todos os dias. Fica comigo até o final, porque essa palavra vai destravar a sua vida espiritual de uma forma poderosa, que trará uma grande mudança sobre você e toda a sua família. Eu sou o pastor Josalvo Pereira e esse canal é um altar de oração, palavra e destravamento e despertamento espiritual. Aqui você vai aprender os segredos espirituais que vão te fazer crescer no reino de Deus e na sua vida aqui na terra. Amém? Prestem muita atenção aqui agora. Deus falou comigo de uma forma poderosa através dessa revelação que Ele me entregou nessa palavra. E com certeza Deus vai falar com você agora mesmo através dessa revelação também. Ouça com atenção. Daniel, capítulo de número 6, no versículo de número 16, que vai dizer assim, que o rei ordenou que trouxessem Daniel e jogassem Daniel na cova dos leões. E o rei disse: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livrará. E não só profetizou que o Deus de Daniel livraria ele da cova dos leões, mas depois a Bíblia vai dizer no versículo 18: então o rei dirigiu-se para o seu palácio e passou a noite inteira em jejum diante do Deus de Daniel por Daniel. Eu não sei se você crê em profecia, mas Deus me trouxe nessa hora como profeta para a tua vida, para te dizer que a fé de Daniel, o posicionamento de Daniel era tão grande diante do Deus que ele servia, que Deus fez com que a fé de Daniel trouxesse inspiração para um rei que acreditava em outros deuses, para um rei que nunca tinha tido a mesma fé que Daniel tinha diante do Deus de Israel. Ou seja, a fé, o posicionamento e a fidelidade de Daniel despertou em um rei ímpio uma fé que ele nunca teve. Oh, glória a Deus. O Senhor está te trazendo nessa live para te dizer que a tua fé, o teu posicionamento, a tua fidelidade, a tua obediência diante do propósito que o Senhor tem te direcionado vai despertar a fé até de ímpios que muitas das vezes estão duvidando do teu milagre, que muitas das vezes estão duvidando da promessa que o teu Deus te fez. E não só, oh aleluia, não só profetizou para Daniel: Daniel, não temas, porque o Deus a qual tu continuamente serve te livrará da cova dos leões. E não só profetizou em favor de Daniel, mas depois ele vai jejuar a noite toda por Daniel, diante do Deus que o Daniel serve. É Deus dizendo: eu não só vou levantar pessoas, oh glória, que vai fazer por você o que pessoas que te conhecem nunca fizeram. Meu Deus do céu, eu vou falar de novo. Deus não só vai levantar pessoas que você não conhece para fazer por você o que até aqueles que te conhecem nunca fizeram, mas vai também jejuar, ou seja, vai acreditar e colocar em prática, fazendo um propósito da qual ele nunca fez diante do Deus que ele servia, que era outros deuses. Ou seja, Deus não só despertou naquele rei ímpio uma fé que ele nunca teve, mas fez ele acreditar e ser fiel a um propósito que ele nunca foi diante do Deus de Daniel. É Deus dizendo: a tua fé está inspirando, a tua atitude está inspirando para o bem ou para o mal os ímpios. A tua fé está despertando a fé deles ou está matando a fé que Deus quer tocá-los para viverem na mesma fé e servirem e serem fiéis ao mesmo Deus que você é? Então, presta atenção, que hoje Deus está mudando hoje
todo decreto de Satanás contra a tua vida e contra a tua família, porque essa luta não veio para te parar, esse problema não veio para te fazer desistir, esse cenário não veio para se levantar contra você, pelo contrário, veio para Deus te revelar quem verdadeiramente é contigo e quem não é, quem verdadeiramente é com você e quem não é, quem verdadeiramente crê e é fiel ao mesmo Deus e ao mesmo propósito que Deus te deu e quem não é. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer: e verás a diferença entre aquele que serve e quem não serve, aquele que é fiel e aquele que é infiel, entre o joio e o trigo. Deus está te dizendo: essa luta, esse deserto, esse vale, essa afronta, esse problema não veio para te parar, não veio para te fazer desistir, não veio para te largar a toalha, jogar tudo para o alto e parar de acreditar e duvidar, não, mas veio para que, além do poder de Deus se aperfeiçoar nas tuas fraquezas, veio para que, através da sua fé, do seu posicionamento, do seu propósito de obediência diante do Deus que você serve, debaixo dessa cobertura espiritual, venha despertar a fé daqueles que nunca tiveram fé diante do Deus que você serve, porque queira Satanás ou não, você e toda a sua família servirão ao Senhor, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminar na tua vida e através de você, sobre a tua família e sobre pessoas que nunca serviram a Deus ou que estavam afastadas do Senhor, e que através de você e da sua fidelidade, do seu posicionamento e obediência ao propósito que Deus te deu, vai voltar a servir e ser fiel ao Deus que você é. Alguém crê nessa palavra? Você toma posse? Deixa o teu like aí agora, deixa o seu glória a Deus nos comentários e compartilha essa resposta diretamente de Deus para a sua família e para os amigos e amigas que você tem, e grande será o destravar e a bênção que o Senhor vai despertar na vida de cada um deles, porque Deus despertará toda a fé que estava morta diante deles, e assim irão se inscrever nesse canal e tomarão posse e viverão debaixo dessa mesma fé e desse propósito que você está vivendo, e grande será o testemunho. Deixa um glória a Deus aí, vai. Antes de eu dormir ontem, eu fui meditar de novo, e o Senhor falou isso para mim. O Senhor falou: você percebe, filho, que eu permiti que Daniel fosse jogado na cova dos leões, não para envergonhar a fé dele, mas para despertar no rei da Babilônia uma fé que ele nunca tinha diante da minha presença. Meu Deus, sabe o que Deus está nos revelando aqui? É que esse cenário de luta, de problema, de afronta no teu trabalho, não veio para te parar, não veio para te envergonhar, veio para que, através do teu posicionamento, da tua fidelidade, do teu propósito, da tua obediência, venha despertar a fé daqueles que nunca serviram a Deus ou que estavam afastados da presença do Senhor. E o seu posicionamento, ou seja, o seu testemunho, vai restaurar a fé daqueles que estavam mortos na fé. Entendeu agora ou não? Isso aqui é muito forte. E aí Deus me trouxe uma reflexão. Qual? As minhas atitudes, a minha fé está matando aqueles que precisam de fé, ou está despertando a fé daqueles que têm? Você entende agora? Isso aqui é muito forte. Vocês compreendem isso aqui? Isso aqui é tremendo. A partir do momento que a gente começa a refletir e deixar as palavras do Senhor penetrar até a divisão da alma e do espírito da nossa vida, a gente começa a pensar não com as nossas vontades carnais, mas a gente começa a pensar com as vontades do Espírito. E quais são as vontades do Espírito? Que possamos o quê? Agir pelo Espírito, e que possamos ter mais compaixão, mais amor, mas também posicionamento, e não deixar só por causa de uma amizade a gente quebrar os nossos princípios, a gente negociar os nossos valores e os nossos propósitos diante de Deus. Não, porque nenhuma amizade é maior do que o seu propósito com Deus. Entendeu ou não? Então, a partir do momento que a gente começa a entender e tomar posse da revelação da palavra, a gente começa a compreender que tudo tem um porquê, tudo tem um propósito. Por quê? Reflita comigo, Daniel era fiel ou não era? Era. Daniel não honrava a Deus? Honrava. E por que Deus permite ele ser lançado na cova dos leões? Para mostrar para a Babilônia
que não há outro Deus a não ser o Deus de Daniel. Ou seja, Deus diante dessa luta, Deus diante dessa provação, desse problema, Ele não permitiu isso para te envergonhar, para te distanciar da presença dEle, ou para muito menos te fazer ser infiel, mas para você permanecer posicionada, permanecer na fé, permanecer honrando e obedecendo o propósito que o Senhor tem te direcionado, e assim Deus vai liberar um milagre, Deus vai liberar uma bênção, para mostrar para todos aqueles que duvidaram que verdadeiramente vale a pena permanecer fiel e posicionado diante do propósito que o Senhor tem te direcionado. Entendeu agora? Você compreendeu isso aqui? É forte ou não é? É forte ou não é? Isso aqui ficou a madrugada inteira na minha mente, martelando na minha mente, que eu falei, meu Deus, isso aqui é muito forte, eu preciso profetizar isso. Eu preciso dizer isso para minhas ovelhas abençoadas, que sua fé não pode ser, como é que eu posso dizer? A sua fé não pode ser negociada. O seu posicionamento, o seu propósito não pode ser negociado. Porque muitas das vezes Satanás vai permitir pessoas até próximas a você a tentar negociar a tua fé. Fizeram isso com Daniel. Fizeram Daniel ler o decreto. Peraí, se eu orar no espaço de 30 dias, eu vou ser jogado na cova dos leões. Então é melhor eu deixar de orar, é melhor eu quebrar o meu propósito do que passar essa luta. Só que Daniel fez questão de passar essa luta. Daniel fez questão de enfrentar esse decreto. Meu Deus. Por quê? Porque Daniel sabia que maior é quem estava com ele. Meu Deus do céu. Maior do que a cova dos leões é o leão da tribo de Judá, o nosso Senhor. Entendeu ou não? Oh, aleluia. O Senhor te trouxe aqui para te dizer, não temas, porque maior é quem está conosco do que aquele que está com eles lá fora. Maior do que a afronta, maior do que a inveja, maior do que a palavra contrária, maior do que esse cenário que se levantou contrário à sua vida, é o milagre e a realização das promessas que o Senhor já tem te preparado para você viver após esse jejum. Entenda que jejuar, fazer esse propósito, principalmente o de Daniel, que é um dos mais fortes, né? Tirando o de Jesus e o de Moisés, que foi 40 dias e 40 noites, né? Sem comer nada. Então assim, ouça com atenção, isso aqui é tão forte, que jejum é você declarar guerra no mundo espiritual. Entendeu ou não? É verdadeiramente algo que Daniel tinha o privilégio, o prazer de honrar a Deus, mesmo diante dos decretos de morte que ele enfrentou na Babilônia. Então assim, tenha certeza que o Deus que você serve, Ele está no controle de tudo. A Bíblia diz que Deus não nos dá um fardo que nós não possamos suportar. Então, se você está passando pelo que você está passando, é porque tem um propósito. Lembra disso quando você estiver passando uma luta, um problema. Então, como eu estava falando, jejuar não é você, eu vou jejuar para Deus liberar uma bênção. Não, irmão. Todo jejum é uma guerra no mundo espiritual. Agora, após o jejum, aí a coisa muda. Por quê? Porque aí se cumpre o que Jesus disse. O que é que Jesus disse? Lucas 6. É dando que se recebe. E receberás boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Entendeu ou não? Então, a partir do momento que você faz um jejum, você está dizendo no mundo espiritual, eu estou em guerra. Eu quero me revestir mais de Deus, eu quero me revestir mais das armaduras do Espírito, e toda opressão, toda afronta, todo decreto de Satanás que se levanta contra a minha vida, contra a minha família, cairá por terra em nome de Jesus. Por quê? Porque aí a gente coloca em prática o que Jesus disse em Mateus 17, 21. Há certas castas de demônios que só saem por meio do jejum e da oração. Entendeu? Então isso é poderoso, isso é sobrenatural. Então
Então, a partir do momento que você começa um jejum, já começou a guerra. Por isso você está pensando assim, né? Eu creio que vocês estavam pensando assim. Poxa, eu estou no jejum, vai fazer semanas. E por que a luta não passa? O problema não acaba. Parece que se levanta mais coisas contra a minha vida. É verdade ou não é? É verdade ou não é? Então, a partir do momento que você está no período do jejum, vai ter luta, vai ter problemas, vai ter dificuldades, vai ter afrontas. Mas Deus está dizendo, permanece fiel até o fim. Porque após você entregar o jejum, toda a resistência de Satanás cairá por terra. Entendeu? Porque aí se cumpre exatamente o que a Bíblia diz em Tiago: sujeitai-vos a Deus, resisti-vos ao diabo e ele fugirá de vós. Eu já postei sobre isso aqui e já preguei também. O único poder que Deus libera resistência para nós é através do jejum. Entendeu? É o jejum que nos dá o poder de termos resistência contra todas as tentações, opressões e setas que Satanás tenta lançar contra a nossa vida e contra a nossa família. Então, é por isso que eu quero profetizar essa vitória sobre a sua vida. Amém? Você crê nessa palavra? Escreve amém aí, deixa um glória a Deus aí nos comentários, deixa o teu like, já se inscreve nesse canal, você que ainda não se inscreveu, e compartilha para o máximo de pessoas essa resposta, que eu tenho certeza que será a resposta de oração de alguém que você ama, em nome de Jesus.